Sejam muito bem-vindos ao programa Zero Dívida. Nesse programa eu trago técnicas e estratégias que vão te ajudar a começar o seu caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu me chamo Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas. Eu sempre trago um tema específico para te ajudar nessa caminhada e hoje a gente vai falar sobre o que você pode começar a fazer quando falta dinheiro para pagar as contas. Esse é o nosso tema de hoje. A gente vai falar hoje, cara, sobre uma das dores que eu acredito que é uma das maiores dificuldades de quem quer se livrar das dívidas, quer sair da bola de neve do endividamento e muitas vezes não sabe por onde começar. É muito comum que as pessoas tragam para mim, eu não sei por onde começar, eu não sei por onde começo, eu não sei o que fazer. E hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando falta dinheiro para pagar as contas. Esse é um tema que foi até curioso, que antes de entrar ao vivo com vocês, eu dei uma sapeada, como eu falo na internet, e falei assim, cara, deixa eu ver o que os outros colegas falam a respeito disso na internet. Foi até interessante fazer essa pesquisa. Porque, como educador financeiro, né, que é a posição que eu ocupo aqui, seria muito fácil eu trazer diversas alternativas comuns, né, alternativas tradicionais para você arrumar dinheiro para pagar as contas, para você cortar gasto e tantas coisas. E aí eu quero começar essa live dizendo que eu não vou dizer nada aqui que muito provavelmente você já ouviu em outros lugares, né? Eu sempre falo que a educação financeira tradicional, que é aquela de, olha, você tem que gastar menos do que você ganha e o que sobrar você tem que investir. Ela funciona, mas ela não funciona depois que você está na UTI. E é isso que eu quero começar falando. Eu até escrevi para eu não deixar de falar nada aqui para vocês. Eu coloquei da seguinte frase para vocês, e eu vou discorrer sobre ela agora. Se você, presta atenção no que eu tô falando, fica comigo. Se falta dinheiro para você pagar as contas, você tá na UTI financeira. E para te exemplificar isso de uma forma mais prática, é você começar a entender o seguinte: se faltou dinheiro para você pagar as contas, é como uma pessoa que chega no hospital, já quase sem batimento, sem estar conseguindo respirar, porque as vias estão obstruídas, e se eu não der oxigênio para aquela pessoa, ela vai morrer. Então, o oxigênio financeiro é o dinheiro para pagar as contas. E quando quando normalmente a pessoa se vê financeiramente na UTI, ela começa a fazer uma quantidade brutal de erros, tá? Eu escrevi para não esquecer. A pessoa começa a cometer uma série de erros financeiros na tentativa de encontrar oxigênio, ou seja, dinheiro, e esses erros, eles são vendidos pelo mercado financeiro como o jeito certo de você conseguir dinheiro. Pegar mais empréstimo, juntar tudo numa parcela só, a culpa é sua, você que tem que economizar. Você que gastou demais, você é descontrolado com as suas finanças. Então, todo o ambiente de uma pessoa que está sem dinheiro para pagar as contas gira em torno de a culpa é toda sua, vá fazer mais um empréstimo. A culpa é toda sua, renegocie suas dívidas através do sob medida. A culpa é toda sua, corte seus gastos. Se você tem X gasto, diminua seu padrão de vida. Trabalhe mais, faça uma renda extra. E eu não estou dizendo que o mercado financeiro é filha da puta ou que você está errado. Eu estou querendo dizer que a partir do momento que você entendeu que faltar dinheiro para pagar as contas é grave, que você está na UTI financeira, você vai precisar entender que talvez você não consiga ser seu próprio médico e que você precisa parar tudo e falar assim, cara, eu vou começar a fazer as coisas diferente. E existem coisas que eu vou parar de fazer e coisas que eu vou começar a fazer. Uma coisa muito interessante para vocês pensarem com relação à UTI, e eu vou fazer aqui uma correlação com a UTI para ficar mais fácil, é que lá na UTI não existe diretor de empresa. Na UTI não existe diferença entre diretor de empresa e faxineiro. Não existe diferença entre cor, raça. Não existe diferença. Existe que a função da UTI, eu não sou médica, mas é manter aquela vida. É ajudar aquela pessoa a melhorar e ir para o quarto. E não só de oxigênio vive a UTI. Existem várias coisas que precisam ser feitas. E você não vai ver um corredor de maratona continuando fazer a corrida dele dentro da UTI. Ele está de cama, respirando por aparelho. Muitas vezes fazendo até hemodiálise, porque o rim parou. E tantas as outras coisas que acontecem dentro de uma UTI. Você não vai ver uma professora como eu dando aula na UTI.
Algumas coisas eu vou precisar parar de fazer para me recuperar quando eu vou para UTI. E outras eu vou ter que começar a fazer, tal qual uma fisioterapia, por exemplo, que é feito na UTI. E eu vou dar esses exemplos aqui ao longo do conteúdo e eu quero que vocês fiquem comigo, porque não é um conteúdo que eu vou te dar 5 dicas para você fazer amanhã. Tem mais coisas para você parar de fazer do que para você começar a fazer. Desculpa o português aí. Entende isso que eu quero dizer? E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando faltou dinheiro para pagar as contas, você já foi atrás de fazer mais empréstimo? Coloca assim para mim. Você já foi atrás de fazer um empréstimo? Putz, não tem dinheiro para pagar a fatura do cartão, tô sem dinheiro para pagar ali meu aluguel, vou atrás de um empréstimo. Você já fez isso? Conta para mim. Coloca já. Sim ou não, para eu saber. Quero ouvir vocês. Quando eu passei pela situação de não ter dinheiro para pagar as contas, e não foi um mês, foram anos, literalmente falando, que eu não percebia que eu estava na UTI financeira, o pessoal já começou a responder que sim, e eu não via que aquilo era um problema. Eu pensava assim, bom, eu usei o cartão, eu tenho aqui minha conta, eu tenho que pagar as contas, mas eu tenho crédito, eu vou fazer um empréstimo. Eu não percebia que aquilo era um problema. E pior, eu tinha muito crédito. Então, eu tinha muito crédito. Eu tinha a possibilidade de fazer esses empréstimos, né? Eu trabalhava no banco, por mais que eu ganhava os meus R$2.000, uns R$2.000 ali por mês, eu dava meus pulos. Ó o Emanuel falando que usa o limite do cartão para fazer Pix. Então, você já cometeu esse erro. Então, vamos lá entender isso. E quem já procurou o banco desesperado para tentar renegociar a dívida quando faltou dinheiro para pagar o cartão? Coloca aqui para mim, para eu saber. Basicamente, turma, existem 3 erros que são bem frequentes quando o assunto é faltar dinheiro para pagar as contas. E eu vou trazer aqui para vocês 3 erros que você muitas vezes comete na tentativa de acertar, na tentativa de resolver, que te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque você só vai conseguir começar a fazer diferente quando você parar de fazer do jeito errado, e eu vou explicar isso calmamente para vocês, tá? A galera tá respondendo que já procurou o banco também. Então, eu trouxe 3 erros, tá? E aí eu vou perguntando para vocês. O primeiro, o 3, eu já vou falar qual é. O primeiro erro que uma pessoa comete, né, na hora de faltou dinheiro para pagar as contas, é que ela tá sem oxigênio. Lembra que eu dei o exemplo da UTI? Se a pessoa tá sem oxigênio, o que é que ela precisa naquele momento? Oxigênio, dinheiro. Nossa, Dade, isso é óbvio. Porém, o mercado financeiro sabe disso. Os bancos sabem que a maior parte dos brasileiros, poderia aqui citar os 60 milhões de brasileiros endividados, mas muitas vezes são muito mais do que os 60 milhões endividados. Até mesmo aquelas pessoas que conseguem ali viver o mês, está com tudo em ordem, mas faltou um pouquinho para pagar todas as contas do mês. Seja porque gastou um pouco mais, seja porque teve alguma emergência. O mercado financeiro é todo desenhado para oferecer dinheiro para quem não está com todo o dinheiro para pagar as contas. E o que acontece? Quais são as consequências, Dade, de eu ir atrás de mais dinheiro, de eu fazer um Pix no limite do cartão de crédito, de eu ir num agiota? Quando você faz isso, na falta de dinheiro para pagar as contas, você tem uma falsa ilusão que você resolveu o problema. Só que daqui 30 dias, você vai ter a parcela daquele empréstimo para pagar. E o que não dava para pagar no mês passado, não vai dar agora também. E você vai precisar de mais empréstimo. Fora que, nos empréstimos, obviamente, você vai pagar juro. O Pix no cartão não é de graça. Parcela o Pix do banco novo agora que está vendendo, não é de graça, tem juro. E quando você comete esse erro na tentativa de apagar o incêndio, que é faltar dinheiro para pagar as contas, você entrou na roda chamada bola de neve da dívida que o sistema financeiro vende. Eu estou dizendo que banco não presta? Eu estou contra o mercado financeiro? Não, eu estou dizendo que o banco ganha dinheiro ao passo que, ao faltar dinheiro para você, você pede dinheiro para ele. E aí ele faz tudo parecer que tá tudo certo. As propagandas dos bancos são assim. São mais ou menos assim, ó. Vou sair e vou voltar. Olá, faltou dinheiro para pagar as contas? Não se preocupa, a gente resolve para você. Crédito rápido e fácil, sem análise de crédito. Clica aqui e faça agora a sua contratação. Não é assim? Então, assim, e tá tudo certo, é o jeito que o banco ganha dinheiro. E aí precisa estar claro para você que se você entrou na UTI de faltar dinheiro para pagar as contas, ou você para e resolve o que está acontecendo, ou você não vai sair nunca disso.
Aí eu tenho certeza que quando vocês virem essa live no começo, você vai falar assim, Dagi, mas então como é que faz para resolver? Se é uma live completa, você vai encontrar toda a live no YouTube, se você tá vendo só um pedacinho de um vídeo meu, mas a verdade é que eu estou te alertando que esse jeito que muito provavelmente você vem fazendo até aqui, muito provavelmente não funcionou, senão você não estava assistindo o meu vídeo. Se pegar mais empréstimo todas as vezes que falta dinheiro para pagar as contas tivesse dado certo na tua vida, você não estava assistindo o vídeo de uma educadora financeira te falando o que fazer quando falta dinheiro para pagar as contas. E a primeira coisa que você vai precisar entender nessa parada é parar de fazer do jeito errado. E eu falo isso com todo o amor do mundo, mas dizendo como uma educadora que fala, antes de aprender o jeito certo, você vai ter que abandonar o jeito errado, porque isso é uma cultura dentro do nosso país. Faltou dinheiro para pagar as contas, vai lá no banco, as propagandas mostram que esse é o jeito certo, crédito rápido e fácil aprovado para você. Então entenda algo, se faltou dinheiro para pagar as contas, a solução não é ir atrás de mais dinheiro. Respira. Se você está vendo esse vídeo aqui, você vai começar a ver os meus vídeos que tem no YouTube e você vai começar a entender que quando você vai atrás de mais dinheiro no banco, de renovar o consignado, de fazer mais um empréstimo, de pegar Pix no PicPay e assim sucessivamente, você só está se afundando ainda mais e dando cada vez mais dinheiro de juro para banco e sistema financeiro. É isso que eu queria que você entendesse nesse primeiro momento. Segundo erro que as pessoas cometem na tentativa. Então, entenda, se faltar dinheiro para pagar as contas do teu próximo pagamento, você vai começar não cometendo esses erros. E essa é a minha primeira lição nessa aula. Querer, naquele momento de desespero, com a tua adrenalina lá em cima, com a tua autoestima lá embaixo, e lá no banco, pedir uma negociação. Sem se preparar, sem saber o que você deve, sem saber quais são as regras de parcelamento de um cartão de crédito, sem saber quais são as regras de renegociação, sem ter um contrato, sem nem saber qual que é a sua taxa de juros, sem nem muitas vezes saber quanto é que custa o seu mês, quanto é que custa para minha vida, né? E ao você fazer isso, você se coloca no seguinte perigo. Você pode ir ao banco e o gerente falar, nossa, claro, eu te ajudo. Vamos fazer uma renegociação, tem uma renegociação top aqui para você. A gente vai ajudar tudo numa parcela só para 120 meses. E a parcela, vai ficar pequenininha. E aí, naquele momento, você assume uma renegociação que triplica a tua dívida, que resolve o problema ali no ponto zero, né? Que é não ter dinheiro para pagar as contas. Eles vão acabar ali com todos os seus limites, vão juntar tudo, você vai ficar com uma parcela só. E daqui, muito provavelmente, alguns meses, você vai estar com problema de novo. Porque renegociar todas as dívidas e jogar para 120 meses te cria um outro problema do outro lado. Você não resolveu o problema principal, que era por que faltou dinheiro para pagar as contas? Será que faltou dinheiro para pagar as contas porque você está pagando muito caro nos consignados? Será que faltou dinheiro para pagar as contas porque os teus empréstimos estão muito altos? Os empréstimos pessoais de outros bancos talvez estão muito caros? Será que faltou dinheiro para pagar as contas porque o seu orçamento pessoal precisa ser revisto? Mas nos casos de endividamento, na maioria dos casos, porque eu não ajudo pessoas aqui que estão nadando na grana, não são pessoas que estão comprando Ferrari, são pessoas que têm 60%, 70% da renda indo para pagar empréstimo a juro caríssimo para banco, juro de 4%, 5%, e aí não tem como a conta fechar. Então entenda, se faltar dinheiro para pagar as contas e você entrar no banco, a primeira coisa que pode acontecer é isso, você triplicar a sua dívida e não resolve o problema, porque os consignados continuam na folha, os empréstimos com garantia em salários, empréstimos pessoais continuam sendo debitados e você só escondeu a sujeira para debaixo do tapete através dessas renegociações. E o pior é que pode acontecer outra coisa com você, que é você passar uma situação extremamente constrangedora do banco e o gerente te falar assim, o banco não negocia com quem está em dia, não. O banco não negocia, seu juro já é baixo, não tem o que fazer. Próximo. E aí você sai, pior do que entrou no banco. Então, normalmente, quando você comete esse segundo erro, são as duas coisas que podem acontecer com você na maioria dos casos. E o que eu quero deixar claro aqui para você agora? Se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, reforço aqui. Primeiro, você vai ter que jogar
fora o jeito errado. Porque ir lá no banco, despreparado, sem clareza do que você realmente precisa, sem até mesmo já ter formulado uma proposta que seja boa para você e não só boa para o banco, você vai dar com os burros na água, vai correr o risco de sair com uma dívida 3 vezes mais cara de lá ou sair pior do que entrou, humilhado e se sentindo a pior pessoa do mundo e sem resolver o problema. E aí eu volto e falo, para começar a resolver o problema de faltar dinheiro para pagar as contas, vai precisar entender que na UTI é um reset. Vai ter que resetar a vida. Falar assim, bora recomeçar, vamos entender o que é que eu fiz que eu tô sem oxigênio. O que tá acontecendo com a minha vida financeira? Para onde tá indo o dinheiro que eu ralo pra caramba para ganhar? Será que meu juro tá caro? Será que não tá? E a gente vai falar isso no decorrer dessa aula aqui, mas eu quero que fique claro esse segundo erro para você. E aí eu quero perguntar aqui, alguém que tá aqui comigo já fez isso? De ir no banco e renegociar, juntar todas as dívidas numa parcela só porque estava desesperado que não tinha dinheiro para pagar a fatura do cartão? Me conta isso. Ah lá, a Vilma falou, o meu de 8.600 foi para 16 em 60 meses. Beleza, agora vamos seguir um pouquinho mais. Teve gente que já fez, teve gente que não fez. Independente dessa pessoa... Peraí que eu não peguei uma água para mim. Independente dessa pessoa ter feito a primeira opção de ir ao banco, pegar um empréstimo ou de renegociar todas as dívidas de uma parcela só, independente disso, o terceiro erro comum que as pessoas cometem é começar a procurar na vida financeira dela do dia a dia o que ela pode cortar. O que eu posso economizar? Cara, eu vou começar a cortar gasto. A pessoa, muitas vezes, o que eu vejo que acontece é, cai o salário, o banco desconta os empréstimos, tanto os da folha quanto que está em conta corrente, debita a fatura do cartão automático e a pessoa fica ali com o cheque especial e o limite do cartão para viver o mês. A maioria das pessoas que me seguem estão nessa situação. Quando isso acontece... A pessoa vai no mercado e ela tem aluguel para pagar, luz para pagar, parcela da casa, parcela do carro, condomínio, ou vale transporte, ou plano de saúde, ou um remédio. A pessoa tem várias despesas no mês dela. E a gente sabe que as coisas só estão ficando mais caras. E aí a pessoa vai no mercado, ao invés dela comprar carne, ela vai comprar ovos. Ao invés dela comprar fruta e verdura, ela vai comprar farinha. E eu não tô falando isso porque eu divago que as pessoas fazem isso. Eu tô falando isso porque foi o que a Hilda me escreveu na comunidade. Que ela falou, Dágio, eu tava numa situação tão precária que eu ia ao mercado e eu comprava farinha, ovo, o que dava sustância, o que enchia a barriga. Eu não comprava mais fruta e verdura e carne. E se eu não tivesse passado por isso, lá com os meus 23, 24 anos, de ir no mercado e comprar o que enchia a barriga, e comprar frango e dividir para dar para almoço e para janta 1 quilo de frango, eu duvidaria que as pessoas passam por isso. E talvez você, que está aí do outro lado, não chegou ainda nesse nível. Mas normalmente o que acontece é a pessoa começar a cortar gasto desde o básico, a pizza do final de semana, o lazer, não leva mais o filho para tomar um sorvete. E aí é nesse momento que a pessoa entra num estado depressivo mesmo, de sofrimento. Aí não dorme mais à noite, aí não vê mais nada. E enquanto a pessoa faz isso, talvez você está pensando, Dágio, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço se eu não cortar gasto, o que eu vou fazer? A pergunta, o problema do cortar gasto é que você olha para o problema de não ter dinheiro para pagar as contas, bota toda a culpa nas tuas costas e tudo aponta que a culpa é toda sua. E enquanto você economiza R$50 no mercado, como eu fiz, estão te cobrando 300 de limite de cheque especial, de juro do limite negativo da conta. Lá no cartão de crédito tem anuidade, tem juro de atraso de fatura, tem juro do pagamento do mínimo, tem parcelamento de fatura. Enquanto você tira a carne da boca da sua família e da sua boca, você está dando essa carne para o banco. E eu não estou dizendo que é para você dar calote, mas eu quero deixar isso claro, que você, ao fazer isso, você não resolve o real problema que você tem, que é 40, 50, metade do teu salário está indo para juro, para o ralo. Juro que poderia ser menor, juro que você poderia renegociar, juro que você poderia repactuar e tantas coisas que poderiam ser feitas com relação à tua vida financeira. Ou seja, quando eu falo que cortar gasto é um erro, eu não estou dizendo que você não tem que se reeducar financeiramente, que se você é um pouco desregrado com gasto, você tem que cuidar,
Mas uma pessoa que está sem dinheiro para o básico, muitas vezes, que está com a luz atrasada, que está com o condomínio atrasado, não é uma pessoa que está comendo iFood todo dia. É uma pessoa que já está passando dificuldade para conseguir dar conta do mínimo ali para passar um mês. E eu acredito que é a situação da maior parte das pessoas que me acompanham, de não ter dinheiro, às vezes até ganhando bem, ganhando um bom salário, não ter condições de pagar a fatura, pagar todas as contas do mês e ficar no azul, entra no vermelho ou falta dinheiro para pagar as contas. E ao você, Dage, mas se eu não cortar gasto, o que eu faço? Lembra que eu falei que primeiro eu tinha que te falar que isso não vai funcionar? Que se primeiro você não olhar para as suas dívidas e não entender para onde está indo o dinheiro que eu ralo tanto para ganhar, não há nada que você vai fazer de corte de gasto que vai impactar lá na frente. É claro que todo mundo precisa de uma reeducação financeira. Se você provavelmente fuçar na minha vida financeira, você vai encontrar R$10 que eu gastei mais do que eu devia ter gastado, porque eu podia ter gastado 8. Porque todo mundo tem algum ajuste para fazer a nível de orçamento. Todo mundo, sempre a gente vai ver uma coisa que pode ser mais barato, que pode ser economizado. Sempre, ainda mais quem é da área de finanças, a gente sempre encontra um trem para economizar. Mas a questão não é essa. A questão é você entender que antes de começar a cortar gasto, você vai precisar entender o que está acontecendo com você. É tipo quem chega na UTI. Primeiro, eu não vou lá falar para a pessoa fazer uma meia maratona. Deixa eu entender o que aconteceu com essa pessoa. Ela está com uma insuficiência aqui no coração, vamos tratar esse problema. E não adianta pegar e falar assim, peraí, eu vou reduzir o oxigênio dessa pessoa para ver se ela reage. Não vai funcionar assim. Então, com clareza desses erros, o que eu quero dizer para vocês é que qual é o perigo, qual é a venda que está nos olhos das pessoas quando o assunto é corte de gastos? Ou fazer mais empréstimos, ou juntar tudo numa parcela só. Enquanto você está com os olhos vendados, querendo fazer mais empréstimo, querendo juntar tudo numa parcela só, querendo cortar gasto, o teu suado dinheiro está indo todo para juro. E é esse perigo que vocês muitas vezes não enxergam. Essa live aqui é uma live que para mim é sempre muito desafiadora fazer, porque como é que eu falo com uma pessoa que não tem dinheiro para pagar as contas? Como é que eu falo para ela que ela não vai cortar gasto? Como é que eu falo para ela que ela não tem que ir correndo no banco renegociar? Como é que eu falo para ela que ela não precisa de mais dinheiro, que o que ela precisa é de uma solução definitiva para o caso dela? Precisa parar e resolver o problema financeiro. Fiz uma live ontem falando sobre para e decide que área da vida que está pegando fogo e resolve essa parada. Começa a dedicar tempo e energia para começar a resolver isso. Então é uma live desafiadora porque a minha solução, o meu jeito certo para fazer isso aqui é um pouco desafiador, é contraintuitivo, é um pouco desafiador para quem está acostumado a ouvir beabá de educação financeira tradicional, que você tem que economizar, que você tem que fazer renda extra. Eu não acho nada disso. Então, se você está vendo essa aula e você está me achando meio maluca, tá tudo certo, porque a verdade é que eu sou meio maluca com relação a esse assunto de faltar dinheiro e para pagar as contas. E todas as vezes que eu vou para a internet, eu vi o que os meus colegas falam sobre isso, eu fico doida, porque eu falo, uma pessoa que está num cenário de endividamento, primeiro ela vai ter que entender o endividamento dela e começar a atacar essas dívidas. Qualquer outra ação paliativa a essa não vai dar um efeito, como é o nome da palavra? Na verdade, não vai dar um efeito imediato, e sim vai só colocar a sujeira para debaixo do tapete. E o que isso significa na prática? Eu vou dar um exemplo para vocês, para tentar exemplificar para vocês na prática de uma pessoa real. Eu acho que fica mais fácil o entendimento assim. Ontem eu fiz um atendimento no meu plantão de dúvidas com os meus alunos. E é uma pessoa que estava nessa situação aqui, literalmente falando. Então, olha a situação que essa pessoa estava vivendo. Ela estava, né, uma pessoa que tem uma renda, não é uma renda ruim, então às vezes a pessoa fala, eu ganho pouco, inclusive eu vou falar sobre isso, mas é uma pessoa que tem um salário ok. Ele não tinha mais dinheiro para pagar a fatura do cartão e todas as despesas. Ele já estava pedindo dinheiro emprestado para conseguir cobrir. Tudo bem que o dinheiro emprestado era da esposa, mas era dinheiro emprestado. Ele, não deu para pagar tudo, me empresta um dinheiro. Ele estava cometendo o primeiro erro que eu falei. E ele estava nesse ciclo, segundo ele já vem nesse ciclo há anos. Todo mês o dinheiro não dá para pagar as contas e ele entrava em desespero porque dia 6 o cartão vence e ele tem que pagar a fatura do cartão. E palavras dele, ele falou que ele não consegue nem sonhar com a ideia de não conseguir pagar o cartão. Então ele se matava com o papo para pagar o cartão. E eu não estou dizendo que ele não tem que pagar o cartão. Escuta o que eu vou falar para você. E aí ele estava nesse looping de não ter dinheiro para pagar o cartão e ir atrás de mais dinheiro, ir atrás de mais empréstimo, ir atrás de renegociação e fazer mais um consignado e pedir dinheiro para a esposa e corta gasto há anos.
Quando ele me encontrou falando aqui, a doida, né? A doida que fala aqui que é para você não fazer esses erros, ele falou assim, opa, peraí, ela tá falando para eu olhar as minhas dívidas. Ela tá falando para eu ver a taxa de juros dos meus empréstimos. Ela tá falando que talvez eu tô pagando muito mais do que eu deveria pagar. E ele fez esse exercício, ele participou do último evento que eu fiz, e ontem eu atendi ele, e com 2 semanas, tá, turma? 2 semanas. Vou colocar 3, porque tem a semana do evento, né? Que o pessoal fala que acha que evento gratuito é só para vender curso, né? O pessoal fala assim, esses eventos é só para vender curso. Na semana, quando ele foi falar com o gerente para pegar os documentos das dívidas dele, o gerente imediatamente, o gerente não precisou nem fazer muita coisa, ofereceu uma proposta para ele para renegociar as dívidas dele, não para triplicar a dívida dele, mas para diminuir a dívida dele, que estava na casa de R$250 mil, para R$120 mil. Resultado real de um aluno meu. Com menos de 3 semanas, ele já está na mesa com uma proposta para reduzir R$130 mil a dívida dele, que hoje é de R$250 mil. O que será que ele ia perder? Eu não vou falar o nome dele aqui para não revelar a identidade dele, mas o que será que ele ia perder se ele continuasse cometendo esses erros? Continuasse pedindo dinheiro para a esposa, o que já estava fazendo até mal para o casamento, continuasse indo lá no banco, porque o gerente ama ele, né? Ele é um cliente lá daqueles Van Gogh, não sei o que lá do banco, estilo, personalité. Continuar pegando mais dinheiro emprestado e deixar a dívida, tipo, morrer e deixar a dívida para quem ficar, porque uma pessoa devendo mais de R$500 mil. Quando as pessoas me falam que os casos delas são complicados, eu falo assim, olha, o seu caso é complicado, porque seu caso é único, ninguém tem a tua vida. Mas quando eu atendo pessoas que devem R$500 mil para cima, e aí eu falo assim, tá ali é um caso complicado. Então, e mesmo assim ele tá lá, batalhando, se tornou meu aluno, tá no caminho, vai fechar a negociação semana que vem, e aí eu vou chamar ele para vir aqui falar para vocês um pouco como é que foi isso. E aí ontem eu botei todas as dívidas dele no mapa de quitação de dívida que eu ensino no meu método, fizemos as contas juntos ali com todos os alunos estavam lá, alguém estava lá quando eu estava atendendo esse colega, tem algum aluno aí que viu eu fazendo esse atendimento ontem? Me fala aí se você estava. E aí eu falei, você já fez essa conta? Que essa proposta diminui de 250 mil para 120 mil sua dívida? Ele ficou assim zonzo, nem ele tinha conseguido fazer a conta ainda, porque ele estava zonzo, que ele foi no banco pegar documento e já fizeram a proposta lá, a Gisele estava lá. E até eu cheguei aqui hoje já contando para todo mundo, porque, meu Deus, eu fiquei toda emocionada depois, porque o que mais ia acontecer se ele continuasse pegando dinheiro emprestado para pagar a fatura? Pegando dinheiro emprestado porque não estava dando dinheiro para pagar as contas. Então, a minha tese não é uma tese... olha lá, os meus alunos que estavam lá na aula estão colocando aí, a Bia, a Lídia, a Gisele. O que mais, sabe? O que mais ele ia deixar de viver? Só que não adianta eu falar isso para vocês sem dar ferramentas para vocês começarem a fazer diferente. Então, vocês estão vendo aí que essa história que eu estou contando aconteceu ontem à noite e que tem as testemunhas aí que viram. Eu tô até com o cálculo dele, eu consegui salvar, apesar de não ter gravado a reunião de ontem, eu guardei, eu fiquei olhando para aquilo atônica. E detalhe, ele ainda tava bolado porque ele queria fechar a vista, né? E ele tava se virando para vender o carro. Eu falei, cara, não precisa. Só de você fechar essa negociação, você já vai resolver 130 mil de dívida. Quantos anos você precisar trabalhar? Então, eu trouxe esse exemplo aqui porque, apesar dessa notícia desse aluno ser incrível, e eu sou a pessoa que comemora só quando a negociação tá fechada, né? Então, a negociação dele não tá fechada ainda, então não tô comemorando ainda. Eu quero ver o contrato assinado. Aí eu conto para vocês aqui. Mas o que eu vejo as pessoas errando com relação a esse assunto? Elas continuam no mesmo ciclo todos os meses. Galera, é muito louco fazer live aqui no final do mês, porque eu sei o que vocês estão passando. Hoje é o dia que pai e mãe estão apurados para aguentar até o dia do salário. Ou hoje é o dia que você recebe e o banco tira todo o seu salário da conta e você fica de novo refém do cartão, refém do limite. E são pessoas que entra mês, sai mês, começa ano, termina ano e não saem desse ciclo. Não saem porque não decidem sair, não saem porque acham que é impossível, não saem porque se não pagar o cartão, como é que eu vou fazer para ir no mercado?
e aí paga o cartão e continua no ciclo, e eu não estou dizendo para você não pagar o cartão, mas é importante você reconhecer se é isso que está acontecendo com você. E aí eu quero dizer a real para você. Na UTI, uma pessoa, só botar oxigênio numa pessoa, não salva ela na UTI. O oxigênio é só para manter a pessoa viva. Depois de manter a pessoa viva, o médico vai aplicar um tratamento para aquela pessoa. Ele vai entender, é isso? Vai fazer uma cirurgia? Não vai? E é muito louco, porque na UTI a manutenção da vida é a meta da galera lá. A gente vai fazer tudo que puder fazer para essa pessoa ficar viva. E quando eu falo isso, é para você entender que você pode não estar na UTI lá do hospital, mas se você entra mês e sai mês e está nesse ciclo de dívida, o que você está esperando acontecer para você começar a fazer diferente? E eu entendo que talvez você não sabe direito por onde que começa, como é que você começa a resolver, e é exatamente para você que eu faço conteúdo pra um caramba aqui. Tô ao vivo todos os dias, tô falando para você, isso não é normal. Pode até ser comum todo mundo viver assim, uma galera, tanto que tem bastante gente que me acompanha aqui. Entre Instagram e YouTube são 100 mil pessoas que me acompanham aqui. Mas não é comum. E aí como é que começa a resolver? Antes de entrar aqui, vou contar para vocês que antes de entrar na live, eu falei assim, cara, como é que eu falo o que eu quero falar sem assustar as pessoas, né? Porque às vezes eu sou muito ativa, assim, eu assusto vocês um pouco, mas quando eu coloco aqui que o jeito certo para você começar a resolver o problema, se falta dinheiro para pagar as contas, é você fazer um reset na tua vida, é resetar, é falar assim, chega. É chegar o dia do chega e você falar, eu não vivo mais desse jeito, eu não quero mais isso para minha vida, eu não vou mais continuar nisso, e eu vou fazer tudo que eu precisar fazer para resolver isso. Como é que eu começo um reset na minha vida financeira? O primeiro pilar do meu método é clareza. Falta clareza para muitos de vocês de que onde você está hoje é um lugar sombrio e escuro, que você não está vivendo, que você está sobrevivendo. E que se você começar um plano focado para se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, vai dar para resolver. E isso é clareza. Porque quando eu falo isso, é porque quando eu digo para você que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, é muito comum que você me diga, mas no meu caso eu acho impossível, no meu caso só um milagre, eu já tentei e não consegui, e você fala todas as frases que estão na tua mente que eu entendo, porque quando eu estava no teu lugar eu pensava igual. E aí agora você realmente, quando eu falo desse reset, é porque você vai precisar parar, organizar a tua vida, separar as tuas dívidas em 4 grupos, e se todo o seu dinheiro está indo para cartão de crédito e limite de conta, existem algumas dívidas, e tem outros vídeos que eu falo mais sobre isso, algumas dívidas que podem e devem ser renegociadas. Eu não estou dizendo para você não pagar a fatura do cartão, mas que talvez seja muito mais inteligente e muito mais rápido você resolver o teu problema de endividamento, resolvendo o problema da fatura do cartão através de uma renegociação, através de um parcelamento, e usando o teu salário para comer, usando o teu salário para botar comida na tua mesa, do que você ficar se matando, pegando dinheiro emprestado, juntando todas as dívidas numa parcela só, cortando o gasto para se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Esse reset da vida financeira está muito envolvido com você dizer basta. Basta para isso que você está vivendo. Todas as lives que eu falo de proteção de salário, é porque hoje você recebe o seu salário e o seu salário vai todo para a mão do banco. E você nem pega o seu dinheiro. Quando você abre tua conta lá, sobrou o limite para você passar o mês. Sobrou o limite do cartão para você fazer suas compras de mercado, seu combustível. E para quebrar esse ciclo, exige uma decisão e um movimento de proteção salarial, por exemplo, que é um dos temas que eu mais falo aqui. Tem vídeo no meu YouTube pra caramba sobre proteção salarial. Porque enquanto você não protege o seu salário, o banco não vai negociar com você, porque ele tem acesso total ao seu dinheiro. Não faz sentido o banco negociar com você pegando todo o teu salário. Ele pega, para que ele vai negociar? E aí, quando você entende isso, para você começar a resolver o problema de falta de dinheiro, e hoje é dia 30, eu tô fazendo essa live no dia 30, não sei quando você vai ver ela, mas eu tô fazendo ela no final do mês,
Hoje é um dia, se você tá aqui, tem quem tá me vendo ao vivo, hoje é um dia perfeito pra você fazer isso. Cara, vai lá no teu contra-cheque, aquele que você recebe todo mês, pega lá e vê qual que é teu salário líquido. Os consignados já tá lá mesmo. Tem como renegociar os consignados? É claro que tem, mas vamos pensar no agora, não ter dinheiro para pagar todas as contas. Você vai pegar o teu contra-cheque e vai olhar, cara, o meu salário líquido é R$ 2.500. Meu salário líquido é R$ 1.200. O meu salário líquido tá dando R$ 3.000. Não importa quanto que é seu salário. Não importa se você ganha 1.200 na carteira ou se você ganha 15 mil como servidor público. Não importa. Pegou o teu contra-cheque, você vai marcar lá os consignados com marca-texto. Faz uma marcação lá para você saber, ó, aqui são os consignados. Mas o seu salário líquido é aqueles 2 mil, 3 mil? Quanto é que é o seu salário líquido? Cara, quando esse dinheiro cair na conta, o que eu tenho para pagar? E aí você vai anotar, tem esse empréstimo, esse empréstimo, esse empréstimo. Tem essa fatura de cartão, tem esse negativo aqui que quando bater o dinheiro lá já vai cobrir. E aí você vai começar a entender e começar a imaginar, cara, como é que seria se esse dinheiro caísse limpinho na tua mão? Você pode até usar o pensamento, já que tem gente que gosta de falar que tem a força do pensamento. Né? Não é que eu não acredito nisso, mas dinheiro, é papel. Imagina R$ 2.500 na sua mão, o seu salário líquido na tua mão. Para você pegar ele e falar, cara, eu preciso de 400 para o mercado, eu já tenho ticket mais 400, ou não, eu preciso de 1.000 para o mercado, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar isso. Ah, tá, mas agora faltou o dinheiro da fatura. Ah, tá, mas agora eu tô no negativo. Opa, peraí, a Dagi falou que eu preciso primeiro sobreviver. E aí agora eu vou negociar com o banco. Eu vou negociar o limite, eu vou negociar os empréstimos, eu vou negociar o cartão. A Dagi não ensina a dar o calote. Vocês vão encontrar muito vídeo na internet, dê o calote no banco. Se eu não visse o banco executando pessoas, penhorando bem de gente, eu falava para vocês, não, é só não pagar, daqui uns 6 meses o banco te faz uma proposta para pagar com desconto. Na prática não é bem assim. Na vida real aqui, com 60 milhões de brasileiros endividados, não é assim. Na prática, eu estou procurando gente que quer ser honesta, que quer pagar o que deve, que quer negociar, pagar por um valor justo. Então, para quem quer dar o calote, eu não sou a melhor professora, não. Mas eu sou a pessoa que ensina a se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar desse jeito, do jeito certo. Jeito 10 vezes mais rápido, inclusive, que não é você ficar toda hora botando dinheiro, se matando, pegando empréstimo e assim sucessivamente. Então, você fazendo esse rastreamento do teu dinheiro, protegendo o teu salário, e proteção do salário não é uma coisa fácil, é uma coisa possível e simples se você seguir o que eu falo nos meus vídeos gratuitos, por exemplo. Se você fizer por esse caminho, você começa a entender que é possível sim, mas vai ter que fazer esse caminho de recuperar o controle do seu dinheiro para começar a negociar suas dívidas do jeito certo e parar, principalmente, de ficar nesse ciclo vicioso de rola conta e assim sucessivamente. Então, quando eu falei para vocês que essa é uma live que eu já devo estar fazendo ela pela 5ª ou 6ª vez, acho que é a 4ª, na verdade. Por quê? Todas as vezes que eu vou falar desse assunto, falta dinheiro para pagar as contas, eu, como uma pessoa que ajuda centenas de pessoas aqui dentro do meu método, a minha resposta é sempre a mesma: reseta, cara, vamos recomeçar. Esse meu aluno, eu não estou querendo falar o nome dele aqui para proteger a identidade dele, mas esse meu aluno, ele está num ciclo de pagar a conta e não sobrar dinheiro, e faltar dinheiro para fatura, e pegar dinheiro emprestado há anos. E ontem, conversando com ele, eu fiquei curiosa. Eu falei assim, cara, eu devo ter falado muita coisa para ele ter entendido que o jeito que ele estava fazendo não ia funcionar. Porque ele estava convicto que aquilo que ele estava fazendo estava certo. Faltava dinheiro, ele ia lá e fazia um empréstimo. Ele tem empréstimo a 5%. Ele tem empréstimo a 4%. Taxa que ele podia estar pagando 1,5%. 1,36%, como foi a proposta que foi feita para ele. Quanta vida não foi perdida? Quantos momentos de alegria junto com a família? Quantos momentos de paz não foram jogados no lixo porque ele achava que aquele era o jeito certo? E aí, quando ele abandona o jeito errado, consegue reduzir R$130 mil de dívida. E quando eu levo isso para uma pessoa que está devendo menos, eu estou falando de R$5 mil. Uma pessoa que ganha 1.000 diminuiu uma dívida de R$5 mil, como a Adriana, aconteceu com ela. O banco estava cobrando 10 mil, ela pagou por 1.000, que era o valor justo, negociando, sem dar calote, sem fazer nada errado, de forma honesta, de forma segura.
E quando tudo isso começa a ficar claro para você, aí você está pronto para dar o primeiro passo. Eu vejo as pessoas querendo ir no banco negociar, querendo fazer um monte de coisa, mas elas não enxergam primeiro que elas precisam voltar a viver. E essa é a vibe da UTI, né? Que eu falo aqui. Quando você chega na UTI, o oxigênio é para você ficar vivo, depois vai ter que resolver. Oxigênio de quem está com dívida não é mais dinheiro. Oxigênio de quem tá com dívida é parar de dar tanto juro para o banco. É estancar o sangramento primeiro. É estancar o sangramento. E aí começar a renegociar essas dívidas do jeito certo. Então, assim, hoje vocês percebem que a Daj, eu faço live todo dia, né? Então, tem dia que eu dou uns gritos aqui, tem dia que eu tô mais calma. E hoje a minha conversa com vocês era uma conversa bem mais direto ao ponto, sabe? Não pagar a fatura do cartão, eu não ensino a não pagar, eu ensino a negociar. Mas muitas vezes você está num ciclo de se matar para pagar a fatura do cartão, tal qual esse aluno estava, de se matar para cobrir o limite da conta, e você não está vivendo. Isso tira sua paz, você vai lá e faz mais empréstimo, renegocia pela milésima vez, depois tem que renegociar de novo, corta gasto, sacrifica você, sacrifica sua família e assim por diante. Então hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês. Para você começar a resolver esse problema de faltar dinheiro para pagar as contas, faz um reset da tua vida. Começa a ler sobre proteção de salário, eu tenho muito vídeo sobre isso, ler não, né? Assistir. Tenho muito vídeo sobre proteção de salário através da conta salário, não vou aprofundar nesse assunto hoje, e começa a entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. Se seu dinheiro está em tudo para pagar fatura de cartão, está errado, precisa virar esse ciclo, vai ter que virar esse ciclo. Vai ter que começar a fazer diferente, vai ter que resolver esse problema. E esse reset não é fácil, mas vai ser ele que vai proporcionar que você saia dessa vida que com certeza não tá boa e caminhe para esse lugar que eu falo que existe além do horizonte, né? Além do horizonte existe um lugar onde as dívidas são negociadas, pagas e o dinheiro sobra todos os meses. E você não precisa de 10 anos para fazer isso. Tá aí a Catiu se colocando que em 2 semanas ela já viu que o caso dela tem solução, porque ela começou a dar os passos dela. Porque agora, né, com o método, ela sabe que ela vai negociar, que ela vai resolver, que ela vai parcelar, que ela vai fazer um bom orçamento mensal, que ela vai fazer os ajustes que ela tem que fazer na vida financeira sem precisar cortar gasto, igual maluca, sacrificar todo mundo e fazer um passo por vez. Literalmente falando, um passo por vez, uma atitude por dia. E enquanto você continuar achando que no seu caso não dá, que no seu caso não tem jeito, que você não consegue porque é impossível para você, aí realmente não tem como fazer isso. Eu te dei uma atividade prática para você. Uma atividade prática. Você vai fazer um estudo ali do teu contra-cheque, depois das contas que você tem para pagar e entender que você precisa começar a negociar com o banco. E a Riqueza tá falando aqui que eu tenho medo de ficar com o nome sujo. Eu não ensino ninguém a ficar com o nome sujo, Dani. Eu ensino a negociar. Negociar não suja nome, né? Agora, é claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tem gente que está num super endividamento e assim por diante. Então eu não posso dizer, né, eu não posso falar aqui que no seu caso vai acontecer X, Y, Z, seria irresponsabilidade minha falar isso. Mas entenda, negociar não é dar calote, negociar é negociar. E é isso que precisa estar claro na cabeça de vocês. Então essa era a minha mensagem para vocês hoje. Espero que a live de hoje tenha aterrizado para vocês. Eu tenho mais vídeos no YouTube onde eu falo sobre proteção salarial, que é um assunto pertinente para quem está com dívida. Então, vamos começar a fazer esse reset, aproveitando que é final de mês. É um bom momento para você sentar com o seu dinheiro e fazer essa análise, fazer esse estudo, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de vocês. Super beijo, gente. Tchau, tchau.